Henker que vive duas vezes. Capítulo 600. Erebus, 8. Ah! Então, ele finalmente conquistou o Olimpo também, exclamou o príncipe Neza, surpreso com as mensagens no céu, e Erlang Shen assentiu com indiferença. Eles esperavam esta vitória desde que Yon-Wu se tornou o sucessor de Cronos e derrotou a Mãe Terra. Mas ainda ficaram surpresos ao vê-lo se tornar um deus supremo do Olimpo. O Olimpo dividiu o trono do rei dos deuses em três para que não houvesse outro tirano como Cronos. Mas isso será inevitável agora? Os olhos de Erlang Shen escurecerão. Embora cada um dos irmãos quisesse ficar com a sua parte, a pressão das outras sociedades que não queriam a criação de outro Cronos também tinha sido uma grande parte da decisão de dividir o trono. Zeus queria assumir o trono para si. Mas como eles precisavam resolver a confusão o mais rápido possível, ele foi forçado a compartilhá-lo com seus dois irmãos. Apesar de sua frustração. No entanto, seu novo irmão, Yon-Wu, unificou o trono. Que tipo de expressão Zeus faria ao saber disso? Durante seu sono, o Olimpo foi destruído e o trono que ele pensava que duraria para sempre foi tirado dele. No entanto, ele não podia fazer nada, pois esta era a lei do mundo celestial. Era inevitável que a sua posição desaparecesse se você não a protegesse. Poderá haver uma briga com Zeus em breve. Erlang Shen gostava de Yon-Wu e se sentiu atraído por ele. No entanto, como líder da seita Shan, ele não conseguiu reagir positivamente ao Olimpo unido. O poder que o Olimpo tinha era igual ao da seita Shan. Ele estava preocupado com o possível nascimento de um novo Cronos e secretamente esperava que Zeus acordasse para criar algum conflito interno no Olimpo. Claro, só depois que a Pedra das Casitas chegar até nós, como prometido. Aparentemente, Yon-Wu usou a Pedra de Casitas para tratar Hermes e outros deuses envenenados pelas maldições de Erebus. Agora que parecia realmente ter potencial para tratar a doença do demônio celestial, Erlang Shen o queria desesperadamente. Mas de qualquer maneira, Erlang Shen voltou-se interrogativamente para o príncipe Neza, que de repente falou. Lei Zenzi deve estar em uma situação difícil agora. Erlang Shen concordou com a cabeça e sorriu ironicamente. O companheiro que eles deixaram para trás no mundo celestial provavelmente estava pulando de frustração. Lei Zenzi estava ocupado apoiando os dois do mundo celestial, mas agora ele teria que limpar Asgard. Provavelmente era a mesma situação que os aliados de Yon-Wu, como Niflheim e o exército demônio oriental, enfrentavam. Mesmo que Asgard não fizesse mais parte da aliança hostil, os outros não poderiam permitir que Asgard escapasse tão facilmente. No momento, Asgard provavelmente estava interferindo para apaziguar os aliados de Yon-Wu. Claro, os aliados provavelmente planejavam tirar o máximo que pudessem de Asgard. As outras sociedades que estavam observando poderiam tentar obter alguns benefícios também. Lei Zenzi teria que trabalhar bastante para essas negociações difíceis. Ele está reclamando de queda de cabelo recentemente, e sua cabeça provavelmente estará brilhante e careca quando voltarmos. Haha, o príncipe Neza caiu na gargalhada ao pensar em Lei Zenzi, que provavelmente estava olhando para eles agora. Um canto de seus lábios se ergueu quando ele disse. De qualquer forma, já que os ajudamos a recuperar o Tártaro e restaurar o Olimpo como prometido, chegou a hora de solicitar nossa parte. De fato. O que você acha? Alguma chance de vitória com? Você não é mais sábio do que eu quando se trata de guerra. Isso é verdade. Mesmo assim, os inimigos que enfrentaremos de agora em diante não serão fáceis. Erlang Shen acenou com a cabeça pesadamente. Os assuntos da seita Shan tinham a ver com seus inimigos de longa data, a seita de Ei e o Pandemônio. O Pandemônio era pequeno demais para ser chamado de sociedade, mas sua mão de obra não podia ser subestimada. Os 7 reis demônios que governaram o Pandemônio incluíam o Grande Sábio, que era outra face do demônio celestial, então não havia necessidade sequer de descrever sua força. O mais velho deles, o Rei Demônio Touro, era tão forte que nem mesmo Cronos teve confiança para lutar contra ele no passado. Ele havia acordado desde o início e, apesar disso, ainda estava bastante ativo, o que colocou muita pressão na seita Shan. Era difícil dizer se Yon-Wu conseguiria lidar com ele. Só pela maneira como ele conquistou o Olimpo, não é exagero dizer que é um monstro, mas o mundo celestial está repleto de monstros maiores que ele. Somente na seita Shan, havia Sanhuang Wood, a Imperatriz Viúva Ocidental e outros seres que se autodenominavam anciãos, e não tinham interesse na torre. Houve também a Maravilha da Trindade, que montou a torre. Já havia um punhado de seres que estavam no mesmo nível de Yon-Wu, ou possivelmente até mais fortes. E, claro, havia Alforone, que era como uma parede bloqueando o mundo celestial. Erlang Shen esperava que Yon-Wu fosse capaz de enfrentar o Rei Demônio Touro. Depois que Athena restaurou o trono, ela o deixou vazio. Como Yon-Wu não poderia ascender ao mundo celestial, ela impediu que alguém se aproximasse dele. No entanto, ela cuidou dos assuntos internos no lugar de Yon-Wu e imediatamente começou a trabalhar. Ela avançou com a punição dos traidores que ajudaram os titãs e gigantes enquanto dava ordens para que os territórios sagrados destruídos fossem restaurados. Ela também foi para a prisão subterrânea de Onfalos. Foi onde os anciões do Olimpo foram presos por traição depois de resistirem aos titãs e gigantes. Se os mais velhos tivessem usado toda a sua força, o Olimpo não teria caído tão facilmente nas mãos dos titãs e gigantes, mas como a Mãe Terra estava do lado deles,
Os mais velhos foram capazes de usar seus poderes tão bem quanto queriam. Isto porque a maioria deles eram filhos da Mãe Terra. Havia também o fato de que a maioria deles já havia esquecido como usar seus poderes por serem seres conceituais. Ranger. Athena abriu a porta de ferro e foi recebida por um enorme salão. No entanto, ela não viu nenhum vestígio dos mais velhos, embora lhe tivessem dito que eles estavam lá dentro. Não havia uma única figura humanoide no corredor. Em vez disso, havia muitos raios de luz de diferentes formas e tamanhos. Instantaneamente, várias vozes sussurraram em seu ouvido. Você é? Quem? É essa criança de novo. Ela parece familiar. Idiota, você já esqueceu? Ela é a filha mais velha de Zeus. Ah, certo. Esqueci por causa do meu longo sono. Por que a filha mais velha de Zeus está aqui? E os titãs e gigantes? Athena. Por que você está aqui? As vozes eram tão desorganizadas que era difícil dizer quantas eram. Como se vários mosquitos zumbissem em seu ouvido. Algumas vozes eram puro caos e não conseguiam terminar as frases. No entanto, ao contrário do Crawling Chaos e da Mãe Terra, a maioria das vozes eram controladas, por isso eram inteligíveis. Estes eram os mais velhos. Como eles existiam antes mesmo da criação do Olimpo, eles eventualmente esqueceram sua própria existência ao longo do tempo e apenas o mínimo de sua consciência permaneceu. Thanatos, Ker, Momos, Potnia, e os verdadeiros Nêmesis e Nike. Athena silenciosamente prestou seus respeitos a eles. Uma filha de Zeus, Athena, cumprimenta os mais velhos. Já chega de gentilezas. Fora. Conte a ela histórias do lado de fora. O fato de você estar aqui deve significar que algo aconteceu de novo? Eles foram despertados de seu sono profundo para se tornarem as leis do universo e foram forçados aqui pelos titãs e gigantes. A única coisa que queriam era deixar este lugar o mais rápido possível. Athena disse a todos os mais velhos que eles estavam todos livres agora e explicou a recuperação do Olimpo em termos simples. Os mais velhos não demonstraram muita emoção quando foram trancafiados, mas pareceram alegrar-se com a notícia. Isso é realmente um alívio. Agora poderei dormir em paz novamente. Este mundo é muito pequeno. O filho de Cronos nasceu naquele lugar distante e voltou para cá. Foi isso que a Moirai mencionou. As Moirai eram as 3 deusas que cuidavam do destino. Elas eram semelhantes às 3 Nornas do 16º andar e também eram conhecidas no mundo celestial. Eles profetizaram algo sobre Yon-Woo, antes que Athena pudesse perguntar. Alguém falou. Athena. Você deve ter vindo aqui para acordar Zeus, certo? Sim, está correto. Athena curvou-se educadamente. Embora os titãs e gigantes tivessem assumido o controle do Olimpo, eles não conseguiram eliminar Zeus porque não conseguiram encontrá-lo. Seus quartos estavam escondidos com tanto cuidado que eles acreditavam que ele nem estava no mundo celestial. Mas Athena sabia melhor. Os quartos de Zeus ficavam bem debaixo de seus narizes, abaixo da prisão dos mais velhos. A única razão pela qual os titãs e gigantes não conseguiram encontrá-lo foi porque não poderia ser aberto sem a permissão dos mais velhos. Agora que eles haviam reivindicado o Olimpo, Athena queria ver Zeus. Ela precisava contar a verdade a ele. Seria um raio do nada para ele, mas ela considerava um dever que tinha de cumprir como sua filha mais velha e principal apóstola de Yon-Woo. Zeus, coitado. O demônio celestial era o problema. Sim, vamos abrir o caminho, entre. Obrigado. Athena fez uma reverência aos mais velhos e começou a caminhar em direção a uma porta de pedra. Yon-Woo curou o veneno de Erebus, que a princípio parecia intratável. Athena pensou que ele também poderia curar a doença do demônio celestial. E ela queria ver Zeus e confirmar seus sintomas de perto. Pá. No entanto, quando entrou no quarto de Zeus pela primeira vez em milhares de anos, Athena parou e engasgou. A cama onde Zeus deveria dormir estava vazia, como se não houvesse ninguém lá em primeiro lugar. O que? Os olhos de Yon-Woo se arregalaram com a mensagem que recebeu de Athena. Zeus havia desaparecido? Peço desculpas. Eu não sei o que aconteceu. Os mais velhos também não têm ideia. Vou analisar a situação e entrar em contato com você com mais detalhes em breve. A voz de Athena estava trêmula, o que era compreensível já que seu pai havia desaparecido repentinamente. Ele poderia ter tentado escapar dos titãs e gigantes. Então eles precisavam encontrá-lo o mais rápido possível. Nada de bom aconteceria se as outras sociedades soubessem disso. Yon-Woo ordenou que Athena fizesse um exame minucioso e, após fechar o canal, ele se virou e viu Cronos, que tinha uma expressão rígida no rosto. Esse idiota, onde ele iria? Cronos sentiu culpa em relação a Zeus. Então ele parecia muito ansioso com a notícia de seu desaparecimento. Yon-Woo não pôde fazer nada além de dizer que tudo ficaria bem. No entanto, mais tarde naquela noite, Yon-Woo descobriu que Zeus não era o único que havia desaparecido. O Imperador Amarelo da seita Shan, Odin de Asgard, Andi de Mun e os outros deuses criadores de cada sociedade desapareceram sem deixar vestígios. Eles eram todos seres divinos que sofriam da doença do demônio celestial. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.